Olá, bem-vindos a mais uma exploração. Hoje vamos mergulhar num sítio mesmo especial em Osaka, um bairro chamado Hirano. Olha, parece tranquilo hoje em dia, mas tem umas histórias. Uau! Olá, é verdade, Irã é daqueles sítios que enganam, muito mais do que aparenta. Pois é. Temos connosco vários materiais, relatos históricos, um estudo muito giro da Universidade de Kansai, feito até com estudantes estrangeiros, guias locais, artigos, enfim, bastante coisa. Sim, uma boa base. A nossa ideia hoje é mesmo essa: ir para além do óbvio, sabem? Descobrir as histórias e os cantinhos que normalmente ficam fora dos roteiros. Queremos encontrar a alma de Iranogo, que era a antiga vila fortificada. Exato. E que vila? A sério, já pensaram nisto? Uma cidade autónoma, gerida pelos próprios habitantes, com muralhas, fossos, numa altura de guerra constante no Japão. É fascinante. É mesmo essa palavra. Fascinante. Porque Irã não é só um bairro moderno qualquer. As ruas, os templos, até lojas antigas que ainda funcionam, tudo aquilo tem ecos de séculos. Uhum. Estamos a falar de história desde o período Heian, depois a força dos mercadores no período Sengoku, a vida do período Edo. A história está literalmente debaixo dos nossos pés ali. É isso mesmo. Então vamos começar por aí, por essa imagem forte. Iranu-Go, a Vila Muralhada. Como é que isto surgiu? Bem, as origens estão ligadas à família Sakanoe, lá no período Heian. Mas foi mais tarde, no caótico período Sengoku, que Irano se tornou uma vila mercantil rica e com muito poder. Famílias como os Tsuyoshi eram os grandes motores económicos. E muito hábeis, pelo que percebi, prosperar no meio daquele caos não era para todos. De todo. E claro, com tanta riqueza e tanta guerra à volta, era preciso proteção, não é? Sim, obviamente. E a submissão não veio de fora de um senhor feudal. Veio da própria comunidade, a Som. Era uma espécie de conselho de autogoverno da vila. Uma coisa bastante notável para a época. Tomavam decisões coletivas. Uma democracia local, quase. Numa certa medida, sim, pelo menos em termos de gestão interna. E uma das decisões mais importantes foi essa: fortificar Irano. E fizeram-no em grande. O tal Ring Go, o fosso circular. Os detalhes são incríveis. Mais de 5 metros de largura, 3 de profundidade. Sim, e água vinda do rio Yamato. Mas não era só água. Não, pois não. Tinha estacas de bambu afiadas escondidas na água, as margens com muralhas de terra, arbustos com espinhos e ainda patrulhas à noite. Era uma fortaleza, a sério, construída pela comunidade. Completamente. E esse fosso era mais do que defesa física, sabes? Era um símbolo De quê? da autonomia deles. Exatamente. Da autonomia, da união, da vontade de controlarem o seu destino. A força da Shosei Totako estava ali, materializada. Depois, claro, com a paz do período Edo e a modernização Meiji, já não era preciso. E aterraram o fosso. Sim, foi sendo aterrado e hoje tens ruas como a Irano Honmachidori, que seguem o traçado antigo. A defesa virou caminho. Curioso, não é? É muito curioso, mas será que desapareceu tudo? As fontes dizem que não, que há vestígios. Ah, sim. Para quem procura com atenção, há pistas. Pequenos marcos de pedra, discretos, perto da junta de freguesia, ou até nas fundações de lojas antigas. Dizem Hiranokanga Ozike, vestígio do fosso circular de Irano. São como notas de rodapé na paisagem. Pequenas mensagens do passado, gosto disso. E mencionam também um lago. Sim, no templo Hokkaiji. Um jardim muito tranquilo e lá no meio está o Kagami-ike, o Lago Espelho. Dizem que é um dos últimos bocadinhos visíveis do antigo fosso. Um refúgio de calma que nos liga àquela época turbulenta. Até tem uma lenda, não tem? De um gongo perdido. Tem, sim. Dizem que um gongo da milícia caiu lá dentro e nunca mais foi encontrado. Dá um toque de mistério ao sítio. E ainda há mais ecos dessa água defensiva nos canais estreitos. Em Nagayoshi e Nagahara, assim, ruelas apertadas e de repente vês um canalzinho de água, quase escondido. São sobreviventes do sistema de drenagem e defesa. Pequenos capilares da antiga rede. Incrível como a água marcou tanto este lugar. Agora, mudando um pouco o foco, o centro espiritual e cívico era o Santuário Kumata, certo? Sem dúvida, o Komata Genja, fundado em 862 por um descendente do famoso Sakanoe no Tamuromaru. Mas era mais que um santuário. Era ali que o conceito da vila se reunia, o coração de Irano. E a ligação ao dinheiro, aos mercadores, era forte. Nobunaga e até ao Toyotomi Hideyoshi. Parte do dinheiro para construir o castelo de Osaka veio daqui. Uau!
E recebiam favores em troca, imagina. Claro, privilégios comerciais. E há um símbolo físico disso mesmo à entrada do santuário. O portão Tori? Esse mesmo, um touro imponente, de granito, que é um bem cultural importante. Foi oferecido pelo próprio Hideyoshi em 1585, como agradecimento pelo apoio financeiro. Que história! Imaginar a entrega da licença de comércio livre ali, o enviado do Hideyoshi, os mercadores. O portão é quase um contrato em pedra. É uma ótima imagem, sim. E o próprio santuário é interessante. Tem tantas divindades consagradas que lhe chamam o armazém dos deuses. Ah, porquê? Porque Irano foi absorvendo muitas fés populares ao longo do tempo. Inari, Sumiyoshi, Hachiman e até Kumano Gongen, o que liga o santuário à rota de peregrinação de Kumano Kodo. Mostra como o Irano estava ligado a redes maiores. Faz sentido. E dentro do santuário há mais tesouros, não há? Uma árvore gigante. A Kusunoki, a árvore de cânfora. É absolutamente colossal. Dizem que tem mais de 800 anos. É preciso uns 4 adultos para abraçar o tronco. Tem uma presença. Magnética, disseste há pouco. Acredito. E tem uma lenda também de proteger o santuário num terremoto. Sim, no terremoto de Genroku, em 1707, diz que a árvore protegeu o edifício principal. É fácil sentir ali uma energia especial, quase como se fosse uma guardião. E as estátuas como a Ino, os cães-leão, guardiões, há uma com fitas. Sim, uma delas está cheia de fitinhas coloridas atadas às patas. As fontes, incluindo relatos de estudantes, sugerem que são preces, pedidos para que alguém não vá embora ou para que volte. É um lado muito humano, muito pessoal da fé. Tão interessante. E ainda há um pavilhão dedicado à poesia. O pavilhão Renga, dedicado à poesia colaborativa Renga, foi reconstruído em 1708 e aparentemente é o único no Japão ainda usado para encontros de Renga. Mostra a importância cultural desta arte em Irano. Mesmo ali ao lado também há um memorial da Guerra Russo-Japonesa. Camadas de história. Camadas sobre camadas. E podemos ir ainda mais fundo no tempo, não podemos? Para os Kofun? Podemos, sim. Na zona de Nagara temos o grupo de Kofun de Nagara. Kofun são túmulos antigos e este grupo era enorme, de há uns 1500 anos, mais de 50 túmulos. Alguns com aquela forma de buraco de fechadura, outros redondos. O que encontraram lá dentro é que é a parte mais reveladora, certo? Exatamente. Artefactos incríveis. Figuras de terracota, os aniwa, incluindo uns pássaros muito estilizados. Arreios de cavalo muito trabalhados que indicam ligações à Coreia. Espadas, contas magatama e cerâmica. A tal cerâmica com impressões digitais. Essa mesma. Impressões digitais dos artesãos de há 1500 anos. É um contacto direto quase. E essa cerâmica e outros achados apontam claramente para a presença dos Toraijin. Os imigrantes da Coreia e da China. Exato. O papel deles foi crucial. Trouxeram tecnologias novas. Metalurgia, cerâmica melhor, técnicas de irrigação, têxteis e também influenciaram a introdução da escrita e do budismo. Nagahara era um centro de troca cultural e tecnológica importante na Ásia Oriental Antiga. Um caldeirão de civilizações. E, como sempre, em Irutano, há formas discretas de ver isto hoje. No santuário Nagahara, por exemplo, se repararmos bem, há umas pedras grandes cobertas de musgo que parecem fora de sítio. E o que são? São partes das câmaras funerárias dos Kofun que foram integradas ali respeitosamente quando os túmulos foram mexidos. Tocar naquelas pedras frias é tocar na base da história local. Que forte! E até nas zonas residenciais. Sim, passeando por Nagayoshi e Nagahara, vemos pequenos montes nos jardins, nos parques. Muitos são Kofun que nunca foram escavados ou que foram parcialmente destruídos. A história antiga faz parte da paisagem do dia-a-dia. Há um quadrado que foi restaurado num parque, o Parque Nagahara Nishi. Aí é mais óbvio. Impressionante como o passado está tão presente. Saltando agora para o período Edo. Irano era um centro comercial rural importante, uma zaigomachi, e a arquitetura típica era a machiya. As camas de enguia, não é? Estreitas e compridas. Loja ou oficina à frente, casa atrás. E há um exemplo fantástico que sobreviveu, a farmácia Kaguya. Ah, a loja de medicina herbal. Deve ser incrível entrar lá. É uma viagem no tempo. As fontes descrevem os armários de boticário, as centenas de gavetas com nomes de ervas. O cheiro deve ser algo de extraordinário.
uma mistura de raízes, folhas, minerais acumulado ao longo de séculos. Consigo quase imaginar o som do ábaco, a luz entrar pelas janelas de treliça. Estas matia eram o centro da vida, não é? Comércio, família, tudo junto. Sem dúvida. E a Kagi era vital, fornecia medicamentos, era um ponto de encontro. E ainda lá está, na Iranohon Machidori. A fachada discreta, com as telhas escuras, é mesmo um portal. E dizem que se pode sentir o cheiro de 200 anos de história lá dentro. Talvez até comprar umas ervas como recordação. Sim. Folhas de néspera, casca de tangerina, uma recordação viva e aromática do período Edo. Seria interessante? E para além da Kagueá, as ruelas, os rogi, também escondem tesouros. Claro. Explorar essas vielas vale a pena. Encontram-se outras marchia, umas preservadas, outras agora são cafés ou lojas, mas ainda se vêem traços antigos, letreiros, detalhes na arquitetura. Ao fim da tarde, a luz, os sons locais, têm uma atmosfera especial. Há também a loja Kame no Manju, no edifício do final do Edo. Tantos sítios para descobrir. E ainda temos os templos, com histórias mais pessoais, talvez, como a do Kiseru Jizu. Essa é uma história muito comovente. O Zizo do Cachimbo, no templo de Joshunji. A lenda fala de uma cortesã, Akiko, no período Edo. Estava muito doente, tuberculose. Naquela altura fatal, basicamente. Exato. E ela, desesperada, rezou a uma estátua de Jizo no templo. E foi curada, milagrosamente, segundo a lenda. Tornou-se um refúgio para os aflitos. Para que tipo de pessoas, especificamente? Especialmente para as classes mais baixas, pessoas marginalizadas, mulheres em situações difíceis. Procuravam alívio para doenças, ajuda para largar vícios, ironicamente, até o tabaco, ou só uma morte tranquila. E oferecer tabaco tornou-se o ato de fé. Oferecer tabaco a um jizo que cura do vício do tabaco. Que paradoxo. É um paradoxo poderoso. E a estátua em si, num pavilhão modesto, o jizo com um cajado e o cachimbo. Mas o mais chocante são as pilhas de maços de cigarros aos pés dele. Deve ser uma imagem forte. O contraste entre o vício e a busca de redenção ali, lado a lado. E o cheiro, mistura de tabaco e incenso. É um sítio com uma carga emocional muito intensa. Mas o templo Joshunji em si é muito calmo, sereno. Caminhos de musgo, árvores, o som dos sinos de vento. O contraste torna a visita ainda mais marcante. E claro, Irano tem outros templos importantes que as fontes mencionam. O Dynamo Tsuji, sede de uma seita com o maior edifício de madeira de Osaka. O Senkoji, ligado ao príncipe Shotoku, com o Salão do Inferno e um museu de doces. O Shōji, ligado à família Sakanoa e a uma lenda de ressurreição. E o santuário Akuru-hime no Mikoto, dedicado a uma deusa coreana. Cada um com as suas histórias e particularidades. É um bairro rico em espiritualidade também. Definitivamente, esta viagem por Irano mostra mesmo isso. Um bairro aparentemente normal, mas que é um arquivo vivo. Tanta coisa aconteceu ali. Da autonomia da vila fortificada, às marcas dos imigrantes antigos, à vida do período Edo, às histórias de fé, está tudo lá. Fica mesmo claro que a história em Irano não está só nos livros. Está nas ruas, nas pedras, nos cheiros, nas lendas. É um contraste fascinante entre aquele passado poderoso e o charme tranquilo de hoje, quase como descobrir a contracapa da história de Osaka. Exato. E isto faz-nos pensar, não é? Naquele espírito de autonomia, o Jichi da So que construiu Fossos, como é que isso se reflete hoje? Será que ainda existe? Talvez. Talvez nos esforços das associações locais que tentam preservar o património. Falaste do grupo para pensar o desenvolvimento de Irano, da ideia do museu que abrange toda a vila. Sim, onde as lojas e casas se tornam pequenos museus. Pois, é uma forma de manter a identidade local viva. Uma questão importante hoje em dia. Como preservar o que é único num mundo tão globalizado. Ana ensina-nos mesmo isso. Se abrandarmos o passo e olharmos com atenção, encontramos histórias incríveis onde menos esperamos. Exatamente. Bem, esperamos que esta exploração das histórias escondidas de Irano tenha sido interessante. Quem sabe, talvez até inspire uma visita com um olhar mais atento à procura destes tesouros. Seria ótimo. Muito obrigada pela companhia e até à próxima.